Seja muito bem-vindo ao DaniCast. Hoje estamos aqui no mês de abril, o mês da conscientização do autismo, para falar de um tema super importante, que são benefícios assistenciais, as realidades do autista. Também vamos falar um pouco de benefício assistencial para o idoso e hoje a gente tem duas convidadas super especiais. A Cassiélia Cacá, que trabalha comigo, e a Jane, também com a vivência dela, ela é mãe, ela vai se apresentar aqui, né, para dizer quem é a Jane, para vocês conhecerem um pouco mais. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou fazer 2 pedidos super especiais. Se você não é inscrito no nosso canal aqui, se inscreve nas nossas redes sociais para você receber em primeira mão as notícias do INSS, né, assuntos aí de benefício de aposentadoria, para você estar atualizado, porque quando a gente tem conhecimento, a gente consegue conquistar muito mais os nossos direitos. Então, primeiro eu vou apresentar a Jane. Jane, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito, né, o meu convite de participar aí desse bate-papo, desse podcast sobre o mês da conscientização do autismo. Quem é a Jane, para quem não conhece? Bom dia, eu sou a Jane Borba. Às vezes me chamam de Jane Santos, eu não respondo, porque eu já acostumei a ser a Jane Borba. Eu sou mãe atípica, eu tenho a Maria Sofia, de 6 anos, que ela é laudada como autista. Depois eu tenho mais 2 meninas, a Isadora, que está com 12, e a Maria Júlia, com 5. E estou presidente da Patrulha Azul, que é uma associação voltada para as famílias dos autistas. Sou natural de Santo Antônio. Como todo bom cidadão, já fui e voltei para alguns lugares. Sim. Mas hoje moro aqui, já faz 11 anos que eu voltei de Porto Alegre para cá. E eu sou a Jane. Sim, e hoje tu está presidente da Patrulha Azul. Sim. Que é uma entidade, é o quê? Uma entidade? Uma associação. Isso. Que dá apoio para as famílias que têm criança típica, isso? Isso. O nosso trabalho é mais de acolhimento. A mãe recebeu o laudo, aí entra em contato com a gente vai dar todo o norte para eles, que hoje ainda não é dado pelos profissionais quando a criança é laudada. Sim. Depois eu vou querer saber um pouquinho mais de detalhe. Tranquilo. O que a gente faz. Cacá, seja muito bem-vinda ao DoniCast, né? Cacá é o nosso braço direito, braço esquerdo aí do escritório. E hoje está aqui comigo para a gente poder conversar com a Jane e a gente esclarecer, né, as pessoas que estão aqui nos acompanhando, as dúvidas dos benefícios assistenciais. Isso mesmo. Então, Jane, nos conta assim, quais que são as etapas de uma mãe atípica, né? Eu também tenho um menino, ele não é autista, mas ele tem dislexia, né? E são vários desafios que a gente tem, né? Até pra gente conseguir falar um pouco dessa nossa vivência, né? O que as pessoas, que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento, ou às vezes a gente acha que é só uma dificuldade, que eu custei até ter o diagnóstico do meu menino, levou acho que 1 ano para a gente ter um diagnóstico fechado de dislexia. E acredito que do autismo também não seja diferente disso. Eu acho que não é uma coisa automática. Eu quero que tu me diga as etapas e depois que realmente a pessoa tem esse diagnóstico, como é que é feito o acolhimento de vocês? Assim, eu abrindo um parêntese antes, eu acho que eu como pessoa, com todo esse movimento que a gente faz em relação à Patrulha Azul, em relação às famílias dos autistas, eu acho que os dislexos, TDAH, TOD, todos precisam de rede de apoio. Com certeza. Porque assim, hoje o que acontece muito? As mães me procuram, que as crianças têm TDAH. Jane, tem como me colocar no grupo de vocês? Não tem como colocar no grupo. São transtornos totalmente diferentes. Então, assim, eu como pessoa hoje sinto que deveria ter mais políticas públicas em relação a esses outros transtornos, porque assim, olha, é algo que precisa ser tratado, é algo que precisa ser olhado com cuidado maior e principalmente as famílias terem uma rede de apoio. Porque eu sempre digo assim, Daniela, o Down. Quando chega uma mãe com um Down, se tu tem um filho Down, tu já vai te identificar. Olha, já posso conversar sobre, né? Como é que experiência, vivência. Exatamente. Porque tá ali, né? Tá ali é físico, sabe? Tu consegue. E aí, é como nas minhas falas, eu sempre digo assim, quantas pessoas entram no teu escritório com Down? 3, 4, 5. E com autismo?
Nunca. A gente não sabe, né? Mas tá, e já entrou alguma criança e se atirou no chão, brigou, chorou, a mãe teve que tirar de dentro da tua sala? Sim, já. Provavelmente é um autista numa crise ou desregulado por excesso de informação. Então, assim, olha, precisa muito ter esse outro olhar. A questão do autismo, existe uma fala que eu tô tentando quebrar essa fala, que toda vez, quase sempre, aconteceu comigo. A minha filha, ela deu o tempo dela engatinhar, ela não engatinhou. Que foi onde tu começou. Não, porque aí as pessoas chegavam pra mim e diziam assim: não, meu neto gatinhou, nem gatinhou, caminhou direto. Gente, não. Tem uma idade cronológica para aquilo acontecer. Se não rolou, que nem aquela brincadeirinha assim de rolar a criança, se ela já não tá correspondendo ali, já vão atrás. Pequem pelo excesso, mas não pela falta. E tem muito. E eu consegui do meu. Quando ele foi para a escola para alfabetização. Antes era coisas muito sutis, assim, de tirar a fralda, alguma coisa assim muito leve que eu já percebia, mas a gente como mãe, igual tu disse, todo mundo disse, não, é o tempo dele. Exatamente. Ele tem outro ritmo, ele não sei. E daí assim a gente vai aceitando. Porque o autismo, a criança, ele fica no mundo dela. Eu lembro uma prima minha que dizia assim, igual a Sofia dá pra ter uns 10. Por quê? Eu tinha um brechó dentro da minha casa, eu atendia os clientes, eu organizava o brechó e eu botei um tapete no canto da sala, botei os brinquedinhos dela, um notebook passando Bob Zoom e cogumelo. E ela ficava ali. Imagina, não. E ela ficava ali. E tu nem... E eu gostando. Claro, achava, claro. Eu gostando, sabe? Bom, criança Eu super pensava, comportada. porque assim, eu tive a Isadora antes, só que como eu fui mãe solo na Isadora, ela foi pra creche muito cedo. Então tu não chegou Eu não cheguei a participar daquela parte ali, sabe? Assim, e aí eu embalava a rapadura em casa quando ela era menorzinha. Então a gente tava sempre naquela função. Eu nunca parei pra ter aquele olhar de analisar, ver se tá tudo bem. E aí, de repente, a Sofia, ela interagia com as pessoas, ela adora até hoje um churrasco, ela dizia carne. A carne era o agum, que era a água, a mamã, o papá, era o cacá, que era o cavalo, abanava, jogava beijo, normal. Só ela era mais tranquilinha. Mais tranquilo, né? Tá bom? Tava achando bem bom. Exatamente. Tava falando, tudo tá, beleza. Aí eu conversei com o meu esposo, ele disse assim, vamos ter outro filho? Eu disse, será? Eu disse, vamos. Aí vai crescer meio que juntinho, né? Vai ser bom. Desde a criança. E aí a Sofia não vai sentir tanto vindo uma outra criança, porque ela vai ser pequenininha ainda, não vai ter aquela coisa de ciúme, assim. Claro, tá, vamos. Pá, beleza. Engravidei da Maria Júlia. Mas tá, tranquilo. Aí a Maria Júlia resolveu nascer com tolerância à lactose. Aí foi 3 anos correndo pro hospital e, ai meu Deus do céu, foi assim um inferno aquilo. E a gente corria pra um lado, corria pro outro. Ela saía chorando de Santo Antônio e até o Hospital Menino Deus em Porto Alegre, chorando dentro do carro. Aí descobrimos que é intolerância à lactose, vamos tratar ela. E neste meio tempo, a minha família, que ela é toda de professores, tem o grupo da família, eles botavam um grupo lá de uma criança autista. E eu assistia até a parte que a criança começava a não corresponder, e aí eu parava de olhar. Assim, aí um dia eu cheguei pra minha mãe e disse, né? Eu disse, será que as tias estão com algum aluno autista que não para de botar esse vídeo no grupo da família? E a mãe quietinha, né? Nós no processo da Júlia ainda. Sim. E aí eu notei que eu chamava a Sofia não olhava de volta. Daí tu começou a perceber, mas a Aí tua família não percebia. Não, aquilo dali já era indireta pra mim. E eu não via. Aí ninguém falava. Aí eles botavam pressão na minha mãe. Só que a mãe dizia assim, gente, ela tá com toda a função da Júlia, ela tá indo pro hospital quase todos os dias, não estão descobrindo o que a criança tem. A criança tá minguando, a criança só vomita, a criança não precisa. Vamos dar o tempo dela. Tá. Aí um dia, aí parou tudo, a questão da Júlia, né? Se normalizou tudo. Aí eu disse pra mãe, disse assim, mãe, eu vou... Qual é o médico do ouvido? É o otorrino, né? Eu sempre confundo com o oftalmo. Eu vou levar... Tu fica com a Júlia pra mim, que eu vou levar a Sofia no otorrino.
Pra que tu vai levar a Sofia no otorrino? Ô mãe, ela só pode ser surda, né? Porque a gente chama ela não olha? Ah, tu percebeu isso? Sim. Tá, mas como é que ela escuta os desenhos? Como é que ela interage com o desenho? Se ela é surda? Ai, mãe, mas ela tem alguma coisa nos ouvidos, mãe. Porque a gente chama, e era assim, gente. Se caísse o celular, ela olhava. Aí, se eu deixasse o celular cair de novo, ela não olhava mais. Era o primeiro barulho que ela olhava. Depois ela não olhava mais. E eu, Sofia. E ela... Sofia. 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 Aí ela me olhava. Mas, questão de segundos, ela já não me olhava mais. Aí foi aonde que a minha mãe disse, assim, vem cá. Pega esse celular. Olha este vídeo e pensa na Sofia. Olha lá no meu quarto, eu fico com as crianças aqui. Quando tu estiver preparada, tu vem. E aí foi onde que eu vi que a Sofia realmente era autista. E só de tu olhar o vídeo... Era a história todinha. E as mães que estiverem escutando, elas vão identificar, porque é bem assim, sabe? É tu chamar... A Sofia, ela nunca brincou, assim, com brinquedos normais. Ela enfileirava produto de limpeza, tudo ela enfileirava. Tudo ela enfileirava. Era tampinha de garrafa, era brita. Qualquer coisa que tivesse quantidade, ela botava um do ladinho do outro. Aí quando terminava, ela desmanchava tudo e colocava um do ladinho do outro. E aí eu levei... Aí neste meio tempo... Que idade tem a Sofia hoje? A Sofia hoje tem 6, vai fazer 7 em julho. Aí eu levei na doutora Lorraine, nas consultas normais, né? E eu lembro que uma vez o doutor Ney, ela tinha 2 pediatras, né? Um do plano de saúde em Gravataí e o das emergências, que era a Lorraine em Santo Antônio, né? E aí eu lembro que o doutor Ney disse assim pra mim, quando ela tiver uns 8, 9 meses, ela não vai me conhecer. E aí tá, mas passou. Sim. Eu vou vir todo mês? Tá, mas tudo bem, né? E aí eu tinha consulta da Júlia com a Lorraine, e aí... que por sinal foi a Lorraine que descobriu a intolerância à lactose por telefone, pelo choro da Júlia, o que era. Aí eu fui lá conversar com ela, ver como que a gente tinha que fazer. E eu pensei, já vou aproveitar, já vou consultar a Sofia junto, né? Meter as duas junto, né? Ela na sala de espera, brincando, tranquilinha. Quando chegou na hora de entrar dentro da sala, meu Deus do céu. E chorava, e se atirava, e chorava, e se atirava. E dizia assim, o que tá acontecendo? Essa guria não tá com dor nenhuma. Assim? E não entrou. Não entrou. Sabe quando vocês prendem um gato dentro de um ambiente, porque que ele fica assim, ó... Era a Sofia dentro do consultório dela. Foi a primeira crise que ela teve. Pô, que eu sabia era, né? Tava presenciando. Porque assim, de noite ela não dormia bem. Ela acordava no meio da madrugada, desesperada, chorando. Sabe? Ela acordava desesperada, chorando. E aquele choro era um choro espremido, era um choro diferente. Não era um choro de dor, não era um choro de fome, não é... Era um choro diferente. Aí ela já estava caminhando, né? Aí ela andava, assim, olha. E eu não sabia o que fazer. Eu deixava. O resto da família, olha, tentem dormir e eu vou ficar aqui com ela. E aí eu fui relatar pra Lorraine também essa questão. Aí a Lorraine disse assim pra mim, leva ela pra casa. Às 3 horas eu tenho um horário livre, tu vem sozinha. E aí eu fui. Aí ela disse assim pra mim, Jane, 99% de chance da Sofia ser autista. Sim. Beleza? Era isso? Então tá, tchau. Como assim? Tá. Não, lógico que na verdade, lógico. primeiro a gente mesmo a gente, o que eu percebo assim, mesmo a gente sabendo ou a gente Identificando alguns pontos, quando a gente tem, dá um choque, né? O pior é o laudo quando tu recebe escrito. Porque aí tu tá vivendo aquilo dali. É autismo, tá, vou continuar vivendo aquilo dali. Sim. Pronto, sabe? E aí eu pensei, mas eu vou levar no Dr. Ney, né? Sim. Vai saber se é mesmo. Vai que ela errou. Vai errar, tá. Levei no Dr. Ney. Expliquei tudo pra ele, né? Ele disse assim, e ela tá achando que a Sofia é autista. Ele disse assim, ela tá enganada? Não é 99%, é 99,9%. Ela é autista. Tá, e agora o que eu faço? Disse pra ele. Agora tu vai no neuro, tu vai nisso, tu vai nisso, tu vai nisso. Eu disse, tá, vou levar no neuro,
Porque o pediatra pode estar enganado ainda. Sim. Sim, vai que Lógico, neuro né? ainda. Vai que é outra coisa, né? Porque, na verdade, é um problema que não esses problemas neurológicos, como a dislexia, o TDAH, não tem, tipo, vou fazer um exame de sangue. Não tem. Tem algo que Vou tu vai fazer eu perguntava muito ao médico, tá, não tem uma ressonância? Não tem uma tomografia? Não tem um exame que me diga se é, se não é? Não, Daniela, Porque aí eu me cobrava. Fiz teste do pezinho, da orelhinha, fiz tudo que é coisa. Como eu tive uma gravidez. Gente, eu tive uma gravidez extremamente tranquila. Eu ganhei a Isadora, eu tive complicações no parto da Isadora, que eu não queria mais ter filho. Meu marido disse: vamos fazer tudo particular, se tu quer. Vamos fazer. Eu fiz todo o pré-natal com o Dr. João. Eu fiz cesárea para não ter o risco que correu, que a Isadora nasceu com cordão umbilical no pescoço. Mas, assim, então, fizemos tudo certinho. E aí, quando eu fui na neuro, a neuro disse assim, ela tem traços, mas não tem traços. Porque ela presta atenção no que está acontecendo. Disse assim, olha, Mas, eu vou, como tu é de Santo Antônio, eu vou te encaminhar para pai de Santo Antônio com o neuro de lá. E ele vai acompanhar. E foram 6 meses o doutor Edson acompanhando a Sofia. E aí foi aonde que ele laudou. Mas até aí, eu era a Jane, né? Porque, é autismo. Quando tu recebe o tal do papel escrito que é autista, o mundo desaba. Aí tu começa, aí parece que vira a chavinha que tu precisa fazer muito mais do que tu tá fazendo. Assim, é outra rotina, né? E É a outra questão, rotina. eu me perguntava muito assim, ó, porque quando eu recebi o laudo, que isso é um assunto assim, olha, que tem que mudar. Quando eu recebi o laudo da Sofia, eu recebi o laudo da Sofia na quinta-feira de tarde. Na sexta-feira de noite, o Globo Repórter era sobre os autistas severos. E qual é o grau da Sofia? Ela é moderado, suporte 2, porque ela é não verbal. Ela não fala, mas ela se comunica, só não sai o som. Sim, sim. E quando eu vi aquilo no Globo Repórter, eu fiquei apavorada. Se minha filha vai ser assim. Sim, porque também tem Porque o foco era aquilo dali. O autista era que ficava amarrado, a mãe arrancava os dentes da criança, extraía os dentes para a criança não morder. Meu Sabe Deus assim, do céu. olha, as crianças, na hora de crises, era acorrentada nas camas. Porque existe este grau de autista. Sim. Só que assim, ó, quando eu vi aquilo dali, eu fiquei chocada. Disse, como é que a minha filha tão tranquilinha, tão calminha, vai se transformar nesse autista, assim? E eu já estava preparada para o pior. E a gente percebe que não tem essa definição, esse acompanhamento da Não. questão. Esse grau vai ter essas e essas características, E né? mostrar que nem hoje. Hoje a mídia mostra. A Dal que faz ginástica olímpica, a Dal que faz natação, advogada, professora. Hoje eles estão mostrando isso. Sim. E quantos autistas que tem que trabalham e autistas adultos? Exatamente. Tem uma médica, uma neurocientista que eu acompanho, que ela é autista. Exatamente, E ela descobriu sabe? na fase adulta. Sim. E é isso que precisa ser mostrado. Porque a gente só vê a parte ruim. Sim. Só tá sendo mostrada a parte ruim. Que nem quando a gente fez a caminhada da conscientização no dia 7 de abril, que nós mostramos o vídeo das crianças, as crianças tudo sorrindo, as crianças tudo brincando, as crianças... Então, assim, olha, é um quentinho no coração para as mães, sabe? Só que assim, olha, eu fiquei apavorada quando veio tudo isso, sabe? Sim. E aí, lógico, ela começou as terapias, ela começou com... Aí ela fez todas as avaliações, a questão de fisioterapia, para ver se tinha coordenação motora, tava tudo ok, ganhou alta. Aí ela foi para ecoterapia, que na época tinha pela PAI, sim. ela fez a ecoterapia. Aí depois ela continuou com TO, com fono, e assim tá... Mas é aquilo, né, que diariamente é uma surpresa.
É aquela questão assim, Jane, tu pode vir no podcast que horário? Nesse horário ela vai estar dormindo ainda e a Mana fica com ela, porque ela acorda entre 10h30, por aí ela vai estar fazendo isso, porque é rotina. Ai, gente de Deus, é tudo cronometrado, né? Então, dá pra ir. Jane, às 3h da tarde, não tem, porque ela vai estar saindo da escola, tá em adaptação, então é todo um jogo. E aquela questão também, se dormiu de noite, tu consegue acordar no outro dia também, né? Porque a questão do sono na criança autista é... Não dorme. Não. Tem o dia como a noite. 4h da manhã, a Sofia tá correndo, brincando dentro de casa, como se fosse 2h da tarde. E, na verdade, o que eu acho que é a preocupação maior dos pais, que eu vejo, assim, é... se o meu filho vai ser independente. Se ele, quando ficar grande, vai dar conta do recado. Porque enquanto a gente está ali dando esse suporte, né? E faz, e ajuda, leva para terapia, dá todo o suporte possível, o receio da gente e daí? Quando ficar adulto? Como é que vai ser? Não, nem é quando ficar adulto, quando eu morrer, como é que vai ser? Eu nem penso nisso. Tu sabe, assim, quando não estiver mais aqui, como é que vai ser? Gente, é uma preocupação. Porque Ou quando tu não puder fazer, né? Não conseguir por algum motivo. E assim, olha, hoje o que eu posso falar, assim, da Sofia é que ela tem autonomia. Ela vai, eu tô fazendo o almoço, ela vai lá e olha, se não tem, porque ela tem seletividade alimentar, né? Que é outra dela já vê coisa. o que ela gosta. Só come coisa crocante. Só coisa crocante. Ela ficou 2 anos sem comer feijão. 2 anos. Arroz, parece que na escola, agora por último, ela comeu um pouquinho de arroz. Só que assim, é tudo que faz o crec-crec. Se não der o estralinho, ela não vai comer. Então, aí tem toda a questão de seletividade alimentar. É um monte de coisa que acontece que quando a mãe não está preparada, não está orientada, não tem informação, acha que é frescura. Acho que é mania, né? Que tá fazendo mãe, que tá fazendo pirraça, birra. Teve um momento que a gente foi na Secretaria de Educação e o pessoal tava falando, eu comentei com eles, assim, tem como as mães levarem o alimento para a criança comer? Não, Jane, mas aí a gente vai quebrar o propósito, que a gente está oferecendo coisas que às vezes eles não têm em casa. Eu disse, mas não é questão de não ter em casa. É o organismo que eles não conseguem. Não comem, né? É a textura, é o cheiro, é tudo. Sabe? É tudo. Na época que a Sofia comia mais feijão e arroz, ela não comia o feijão e só comia o arroz. Aí eu pegava, botava o feijão embaixo. Não, aí eu botava o feijão embaixo, botava o arroz por cima. A primeira colherada era só de arroz. É o arroz. Aí depois eu dava o arroz e o feijão junto, escondidinho, o feijão embaixo do arroz. E era a forma como ela comia. Mas é com a mão dela. Não, tu tinha que dar. Eu tinha que dar. Hoje ela come. Hoje ela come com a mão dela. Ela não tem força ainda pra enfiar o garfo, sabe assim? Aí a massa, é muito engraçada. A massa parafuso, ela pega a massa, engata no garfo e aí come. Mas não deixa de usar. Mas ela... Não deixa de usar. Agora, eu quero saber, Cacá, caso, né, a criança seja diagnosticado com autismo, com uma deficiência, o que pode ser feito perante o INSS? Que direitos que essa criança tem? Hoje o INSS, por meio da assistência social, ele faz toda a análise do benefício assistencial, né? Como a Jane comentando, precisa todo de um acompanhamento diferencial. Então, muitas vezes, a mãe tem que se afastar da atividade. Com certeza. Trabalho. Tu não consegue mais ter aquela rotina, né? A família começa a precisar de um outro suporte. Então, tem-se o benefício assistencial. Claro, tu tem que se enquadrar ali naqueles requisitos de renda. Qual que é os requisitos, então? Vamos lá. Hoje, a renda per capita da família, que é, né, a renda dividida ali por todos os integrantes da família, não pode passar de 1/4 do salário mínimo, que atualmente seria R$353. Claro que se comprovar gastos, né, ali daqui a pouco com tratamento, medicamento, consulta, a gente consegue buscar, mesmo com uma renda um pouco maior, a concessão desse benefício. E comprovar a deficiência, né? Hoje o autismo, ele é uma deficiência considerada, então ali, tô tendo o laudo do autismo, encaminhando toda essa solicitação. É possível sim, para ter esse suporte um pouco a mais, né, com uma renda um pouquinho para complementar ali a família, para poder dar uma assistência melhor para a criança. Sim, e eu quero ressaltar também algo bem importante, depois até vou questionar a Jane, que é a função, além, né, os requisitos que a Cacá falou,
né, ter o laudo, né, a renda também tem que ter o cadastro único, né? Então, assim, qualquer... E essa pessoa precisa de advogado para... Não precisa. A pessoa pode encaminhar de forma sozinha, né? Através... Geralmente, às vezes, tem assistência social que dá uma ajuda, acredito, não sei. Depois até vou questionar para a Jane também se eles têm esse suporte, né? Com as famílias. Mas no momento que tu tem um laudo, que tu te enquadra nos requisitos ali da família. Tem que ter o cadastro único, esse cadastro único ele tem que estar atualizado, né? Até as famílias que já estão recebendo, tem esse cuidado de atualizar, porque a gente sabe que é para ter um pente fino esse ano, com os benefícios de pessoas que já recebem há bastante tempo. Então, ter esse cuidado de ir lá, de atualizar, para não ter o risco de perder. Jane, eu quero saber, com relação a esse suporte, a associação, vocês dão esse suporte de solicitar benefício, de instruir alguma coisa nesse sentido? A Patrulha Azul, ela tem a diretoria, né, que é presidente, vice, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro. A gente tem toda a função do conselho fiscal também, 3 titulares e 3 suplentes. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente acha que é só uma associação. Mas se não, ela tem CNPJ, ela tem tudo, ela tem toda a parte hierárquica que precisa, a Patrulha Azul tem. E além desse povo todo, a gente tem mais as temáticas, que é educação, saúde, assistência social e imagens públicas. A nossa assistente social, a gente tem um formulário que a gente dá para a família preencher, que lá pergunta, recebe benefício, tem CAD único, sabe? Tudo para a gente já instruir a família a fazer. Eu quero BPC, mas tu não tem CAD único, então tu vai lá. Agora, a gente está fazendo campanha, atualize seu cadastro, Agora, o negócio do Bolsa Família, que até o dia 30 de junho, a gente bota os postzinhos lá para lembrarem eles de estarem fazendo. Então, essa parte toda, sim, a gente faz. O que a Patrulha Azul não faz? A Patrulha Azul, ela não dá cesto básico. A Patrulha Azul, ela não dá remédio. A Patrulha Azul não dá fralda. Porque assim, olha, é uma vontade muito grande nossa. Só que eu tenho 100 famílias. É bastante. Bastante Aí gente são cadastrada. 100 pacotes de fralda, são 100 medicação, são 100 cestas básicas. Então, essa parte, hoje, a gente não faz. O que acontece? Que nem teve os ciclones, aquelas coisas todas que a gente conseguiu doações. E a gente tem, hoje, na Patrulha Azul, a gente tem 20 famílias mais vulneráveis, que não tem muita condição. E aí a gente doou para elas. Daí você já tem dentro. Já tem dentro. Porque aí tem aquele que o pai consegue trabalhar, tem aquele que a mãe consegue fazer uma unha, só que aí eu tenho aquele que o pai faz bico e a mãe também. Aí em dia de chuva, semana toda chovendo, não tem como trabalhar. Então, assim, ó, em eventos diferentes, assim, como foi o ciclone, a gente conseguiu cestas básicas e a gente deu para algumas famílias porque assim, ó, eles são muito humanos. Sabe? Pelo menos estavam sendo. São muito... Teve famílias que disseram, olha, a gente conseguiu cesta básica. Não, Jane, hoje eu tenho. Dá para alguém que tá precisando mais. Então, quando aparece... do que... A Pequena Aprendiz fez uma gincana no ano passado e eles montaram as cestas básicas e perguntaram quantas famílias mais carentes que tu tem? 20. Tá aqui as 20 cestas básicas. Então, assim, ó, quando a gente ganha doação, a gente repassa. Só que essa questão da Patrulha Azul, porque a Patrulha Azul não tem fins lucrativos. Todas as pessoas que estão ali é tudo voluntários. É todos voluntários. Sim, e vocês têm, tipo assim, atendimentos, por exemplo, uma família que tem um laudo de autismo, né? Quer procurar a Patrulha Azul, tem atendimentos toda semana ou chega lá e já tem um acolhimento? Como é que funciona? Tudo no WhatsApp. Tudo no WhatsApp. Tudo no WhatsApp. Não tem, porque... assim, ó, porque como no começo começou... sendo pelo WhatsApp, né? Porque a gente não tinha uma sede. Sim. E às vezes... Aí tem algumas... Mas, Jane, eu queria muito te visitar. Então, vamos marcar um horário certinho, tu vai lá. Mas hoje, o que acontece? Quando a família chega, que a família não tem... Aí, nesse formulário da assistente... Aí tem o formulário da saúde, que aí já pergunta a questão dos atendimentos.
Tu tá tendo atendimento pelo SUS particular, tu tá tendo transporte para levar a criança para terapia, quais as terapias que foi pedido no laudo, quais as terapias que tá fazendo, quais que não conseguiu ainda, porque aí a gente dá este norte para eles. Tu direciona onde que ela vai solicitar essas aí terapias. Vem isso, que a gente encaminha tudo para pai, né? Aí vem a questão do GERCOM. Ai, mas tem que ir pro GERCOM, tem lista de espera. Não tem problema. Bota no GERCOM, deu 15 dias, não foi chamado, tu me chama que a gente conversa com o pessoal da PAI pra gente já adiantar alguma coisa. Então, assim, ó, esse meio de campo a gente faz. Sim. Mesma coisa nas escolas. Ai, porque não tem monitor, ai, porque tá faltando isso, tá faltando aquilo. Eu disse, não, só um pouquinho. A gente vai entrar em contato com a Josélia, a gente vai entrar em contato com a Pâmela, vamos questionar elas e a gente dá um retorno pra vocês. Então, a função. No início, Daniela, tinha algumas secretarias que não queriam nos receber. Olha porque só. Tinham a ideia de associação que vai estar ali cobrando, exigindo. Tu sabe, eu não posso dar um deslize porque vão estar em cima de mim. Então, teve essa barreira no início, sabe? Até entenderem que a gente usava muito a palavra ajudar. Não, a gente não ajuda. A gente faz parceria. Porque se eu chegar pra ti e dizer assim, olha, eu vou te ajudar no processo, tu vai pensar o quê? Não tô dando conta. Tá vindo alguém para me ajudar. Sim. Mas, olha, às vezes aquela carga que era da pessoa acaba passando para ti. Exatamente. E aí, assim, agora a gente não ajuda, a gente faz parcerias. Hoje a gente tem uma parceria muito boa, muito importante, tanto com a educação quanto com a saúde. E aí, assim, o que a gente faz é esse meio de campo entre a educação e a saúde e os pais, sabe? Esse meio de campo que... E antes, agora até eu quero relatar também... Depois eu tenho mais umas perguntas para a Jane, que é a função dos desafios, que eu vejo que a função, quem tem criança típica, os desafios escolares, os desafios das rotinas. E eu também quero saber se tu tem mais ou menos o índice de quantas... crianças que são assistidas por vocês, lá da associação, quantas conseguem benefício, se consegue, sim, não, e quais os motivos que às vezes tem alguma dificuldade de acesso. Essas são duas perguntas que eu vou te fazer depois. Mas agora eu quero falar, já que esse nosso tema é de benefício, a gente está falando de benefício assistencial para o deficiente, eu já quero... A Jane vai ficar agora como ouvinte um pouquinho. Eu quero falar um pouco também do benefício assistencial para o idoso, porque eu vejo que tem muita desinformação. Muitas pessoas, né, primeiro tem aquela ideia que eu fiz 60 anos, 65, eu vou me aposentar. E não existe isso, né? Só que não. Por quê? Porque a pessoa só vai se aposentar se ela teve recolhimento, se ela pagou para o INSS, se ela teve a carteira assinada. Muitas pessoas têm essa ilusão e não é assim que funciona. Mas a gente tem a alternativa, que é o benefício assistencial para o idoso. E eu vou fazer algumas perguntas para a Cassiele com relação ao benefício para o idoso. Vamos lá. Cassiele, como é que funciona esse benefício assistencial para o idoso? Bom, o benefício assistencial para o idoso é para aquelas pessoas, né, que já têm 65 anos de idade e que não têm direito a uma aposentadoria. Porque o que acontece? A pessoa não contribuiu, por algum motivo ela não conseguiu se aposentar e ela já está numa fase que ela também não consegue mais emprego normalmente, não tem aquela atividade para conseguir exercer atividade laboral, não tem um suporte familiar, né? A família não tem uma renda para conseguir se manter e ela tem um direito a um benefício assistencial. A comprovação do idoso ali já é suficiente, tendo a inscrição no cadastro único, comprovando a renda da família, também já consegue estar encaminhando. E uma coisa que realmente é bem... Isso que tu falou, a pessoa ela sempre acha que tendo a idade, ela vai conseguir se aposentar. E às vezes procuram a gente, eu sei que com 65 anos eu vou ter direito a uma aposentadoria. E não é uma aposentadoria, né? É um benefício assistencial. Não tem 13º, então isso acaba, muitas vezes, uma expectativa que a pessoa tem não é atendida, porque aquilo que ela acreditava, por falta de informação que realmente iria acontecer com ela, que seria uma aposentadoria, acaba não acontecendo, né? Então é muito importante a gente saber disso, né? Que o benefício assistencial é para aquelas pessoas que nunca contribuíram para o INSS, por algum motivo não tem tempo suficiente para estar se aposentando, mas que tem ali os 65 anos de idade. E tem muitas pessoas que têm 65 anos de idade, não têm nenhuma renda, nunca contribuíram e não sabem que tem direito ao benefício, né? Isso acontece muito. Sim. E algo bem importante também, que assim, a função do benefício assistencial, ele não gera pensão.
Então, um casal de idoso, né? Se um tem aposentadoria e o outro vai solicitar o benefício assistencial, aquele benefício assistencial não vai dar direito à pensão por morte, né? Que se as duas for aposentadoria, ela soma. No caso do benefício, não. E também, às vezes, a gente vê muitos casos de casal que às vezes a mulher ou o homem não consegue porque não contribuíram e a renda do marido é um pouco mais que salário mínimo, não se enquadra nos requisitos, que os requisitos, no caso de criança típica com deficiência, são os mesmos requisitos, né? Não pode ter uma renda familiar aí mais que um quarto de salário, que é R$ 353, podendo passar em torno de uns 500, né? Quando tem medicamento, fralda, isso. Claro que no judicial a gente vê que é um pouco mais tranquilo, Mais né? Cacá? fácil. Jane, agora eu quero saber de ti, antes da gente falar dos desafios, como é que é essa questão dos benefícios, o que tu vê na prática, no teu dia a dia? Vamos lá. Pode falar, abrir teu coração. Posso falar? Pode. Assim, a maioria das nossas famílias que não tem renda estão conseguindo. A gente tem um advogado que nos ajuda Sim, tem um nessa auxílio. questão, auxilia eles. Só que o que eu vejo muito, assim, eles entram sozinhos pelo INSS, aí dá negado, aí eles vão e procuram um advogado. Daí tem que entrar com um recurso. Isso. Aí quando a família, sendo muito sincera com vocês, quando a família chega a nos procurar, eu já digo, procura um advogado. Jane, gente, não é porque eu procurei que eu tô induzindo vocês, mas eu vou contar o porquê que eu procurei. Sim. Eu não tenho tempo para estar fazendo toda a função que tu tem que fazer. Então, imagina eu ir para lá, esperar para marcar uma perícia para Sofia. Sofia vai ter que ir junto comigo. Não sei quanto tempo que eu vou ficar lá esperando. Eu não sei que papelada que eu tenho lá. E tu junta papel daqui, tu junta papel dali, tu vai atrás disso, tu vai atrás daquilo. Eu optei. Mas tá em vocês. Não, vou fazer. Então faz. Aí dá negado, o que acontece? Ô, Jane, passo contato porque deu negado. Porque assim, olha, as famílias, elas precisam ser instruídas do que pode, não do que vai dar certo e não, mas para elas se prepararem que pode dar negado. Pode. E muitas vezes dá. Pode dar negado. Não é porque a pessoa não tem direito. Não é. É porque o INSS não analisou alguma E coisa. sabe, assim, olha, aí teve uma mãe que foi, assim, a mais dura, assim, que chegou comigo, e eu vi que eu não entendia nada de lei. Ela chegou pra mim e disse assim, ó, mas se ela tem um laudo, tá escrito ali que ela é autista, como que não tem direito? Não é Aí disse assim, mas não é só o laudo, o que aconteceu? Aí ela me contou e disse assim, mas pelo que tu falou, pelo que a tua filha apresentou na perícia, ela não tem direito. Porque ela pediu pra desenhar um coração, ela foi lá e desenhou um coração. Mostrava os numerozinhos, ela acompanhava dizendo os números, tudo bem. Não tô dizendo que ela não tenha direito, parece que agora ela conseguiu. Mas é aquela questão do por trás, o que tu deve conversar com a pessoa. Explicar, olha, conta tuas necessidades, conta o que tu tá passando. Porque se tu não tem esse diálogo com a pessoa vai chegar lá e vai dizer, olha, eu não vai transparecer que precisa, sabe? Sim, que não tem uma limitação. Exato, vai chegar ali e a pessoa que vai definir o que... Não, conta. Quando eu fui levar a Sofia, eu perguntei, tu quer que eu levei uma pilha de papel assim, né? Na perícia. Mas se quer que eu te explique alguma coisa? Aí ela olhou assim e disse assim, nossa, tem papel demais aqui que eu acho que eu nem vou conseguir olhar tudo. E ela foi olhando e ela foi perguntando, mas como é que é a alimentação dela? Ela tem seletividade alimentar. Ela usa fralda, né? Sim, ela usa fralda. São coisas que as famílias devem ir com o coração aberto. Sabe? Não, que nem eu digo assim, não no salto alto achando que tu já vai conseguir. Não. Tu tem que contar, tu tem que te abrir também pra ver as necessidades que tu tá passando. Mas se não sei, se ficar com pena de mim, mas ganhei. Tu sabe? Porque eu digo pras mães, assim, vocês têm essas duas opções. A maioria tá entrando pelo INSS e tá dando negado. Aí elas estão procurando um advogado para auxiliar elas nessa questão. E mais é a questão da praticidade.
A praticidade, tu manda as fotinhos ali, tu assina uma procuração e tu só vai no dia da perícia. Essa função de estar indo e vindo, deu certo, não deu certo, não te envolve. É o que eu acho, assim, na verdade, até vou pontuar aqui algo bem importante, assim. Eu acho que o primeiro passo igual tu disse, é ter laudos, né? Esses laudos têm que estar atualizados, não adianta a pessoa procurar o INSS. Primeiro, a pessoa hoje não vai mais poder bater na porta do INSS, hoje é tudo digital, é tudo pelo 135, pelo meu INSS. E brigam ainda por ser assim, querem ir lá. Sim. É que a gente que está acostumado, para nós é rotina, mas para quem não está habituado, tem que escanear um documento, tem que botar em PDF, tem que realmente é uma dificuldade. Fora isso, tem vários formulários que têm que ser preenchidos. Então, a família que vai optar por fazer sozinha vai ter que estar ciente que vai ter que imprimir esse formulário, vai ter que preencher o formulário, vai ter que mandar para o INSS. E fora isso, a gente faz um requerimento por escrito para explicar, às vezes, assim, até, eu uso fralda, então a minha renda pode ultrapassar um pouco. Só que isso tem que estar justificado para o INSS. O INSS não sabe se a tua criança ela usa uma alimentação específica, ela usa fralda, ela usa um medicamento. Isso o INSS não vai adivinhar. Então tem que ter um documento escrito do advogado ou quem for encaminhar, se a pessoa optar em encaminhar sozinha, explicando para o INSS essa situação. E o fato que tu falou da perícia, eu achei bem importante porque as pessoas têm muito medo da perícia. Tem muito receio. Ai, meu Deus, e agora? Gente, chega lá. O que eu posso falar e não posso falar? E conta o que acontece. Igual, as tuas dificuldades é diferente da outra mãe. As tuas dificuldades é diferente das minhas dificuldades. Eu tive uma cliente que a gente fez de uma criança que ele tinha dislexia e TDAH também, só que o grau dele também era elevado, que ele não conseguia fazer coisas simples. E ela chegou no dia da perícia e ela falou. Então, assim, tu fala daqui um pouco assim, olha, o meu filho com autismo, ele reconhece as letras. Ele daqui um pouco ele faz um desenho, mas ele não faz tal outra atividade. Por quê? Porque acredito que deve ter isso, né? O meu consegue fazer essa atividade, não consegue fazer essa outra atividade. E às vezes acredito que só por ter o laudo já é suficiente. Não é. Mas muitas vezes no laudo eles nem analisam o laudo em si. Eles vão analisar como a pessoa se porta, o que tu fala, como é que é o dia a dia, o que é contado. É aquela vivência ali. As tuas dificuldades como mãe, olha, eu não consigo ir em lugares que tem muito barulho, a adaptação na escola é ruim porque não é, né? Então, assim, tem todos os outros desafios que eu acho que esse é super importante de falar na hora de uma perícia, né? Cacá, tu quer complementar alguma coisa? Senão eu vou fazer a pergunta da Jane, a função dos desafios. Não, eu acredito que é isso que a Jane falou, a questão, né, de ter todo o cuidado com a perícia é muito importante. Sim, a função, né, de preparar os... E uma coisa que eu gosto de falar muito para os clientes é, pega uma pastinha e começa a guardar tudo ali. A função, porque se tu for para o judicial, tu vai ter que comprovar tuas despesas. Então, se pega aquela pasta, eu fui na farmácia, gastei, tá ali a nota. Eu fui no mercado, tá a nota. Eu sei que às vezes é um pouquinho chato, mas é bom tu ter essa pasta para comprovar, porque assistente social vai na tua casa, porque no fato, até explica, Cacá, caso a pessoa não ganhe e vai para o judicial, quais são as etapas? No administrativo, a pessoa ela passa por uma perícia médica, uma perícia social direto na agência do INSS, né? No processo judicial, quando tu vai recorrer, que foi quando no caso no administrativo não foi ali a decisão favorável, foi indeferido o benefício, no judicial o juiz vai analisar a documentação, vai marcar 2 perícias também. Uma médica, que vai ser realizada normalmente lá no fórum, onde foi distribuído o processo, e a outra vai ser a perícia social. Eles vão designar uma assistente social e essa pessoa vai bater em um dia que ela não está agendado na casa da pessoa para realmente vivenciar aquilo, né, que é relatado no processo, que é relatado no laudo. Então, ela chega na casa da pessoa, normalmente ela liga avisando, olha, estou próxima ao teu endereço, e chega ali na casa, faz todo aquele acompanhamento. Normalmente ela olha toda a casa para ver a estrutura, ver se a criança tem estrutura, olha toda a questão ali, se tu tem comprovantes de gastos, olha também, tu demonstra para ela, olha. E no laudo dela é tudo isso anotado, esmiuçado, ela relata cada partezinha. E aí depois dessa toda a conclusão, sendo favorável aos laudos, aí sai a decisão, né? Normalmente concedendo o benefício. Mas é diferente do INSS. A assistente vai até a casa para vivenciar. E é algo demorado também, é importante, porque as pessoas acham assim, eu vou entrar com o benefício e 1 mês depois eu vou estar recebendo, né? E a gente sabe, tanto no administrativo está sendo demorado,
como no judicial, muito mais, né? Eu fiquei feliz que a Sofia levou só 6 meses. Foi rápido. Foi rápido. Eles 6 até meses. agora, eles estão fazendo... No momento que tu já faz o protocolo, a gente já consegue marcar as 2 perícias. Tu não precisa mais aguardar. Então, tu protocolo o benefício, tu já sai com o agendamento da perícia social e da perícia médica. Mas ainda assim, é meses pra frente, né? Teve uma mãe que entrou assim, ela me falou assim, Jane, já saí já marcado já o dia. Isso é bom, porque de certa forma, tu já tem ali a Já data vai se certinha. organizando. Exatamente. Jane, agora eu quero saber os desafios. Quais os desafios hoje que tu vê? Como assim? Os desafios com relação ao colégio, os desafios que as famílias atípicas passam mais. Eu acho que... eu já vou falar a solução dos desafios. Eu acho que fala os desafios e fala a solução. Fala o desafio, porque até pra gente poder entender. O desafio é hoje, sei lá, colégio, tratamento Assim, médico. Daí fala... A Patrulha Azul hoje ela tem 100 famílias, então em todas as áreas. A gente nunca consegue dizer assim, olha, aqui tá bem e aqui não. É sempre tudo junto. A questão das escolas estava sendo um problema para nós no início do ano. Questão dos monitores. eu acho isso um desafio grande. Questão dos monitores. Não tem monitor. Gente, eu sei que não tem monitor. Só que assim, ó, não tem como teu filho chegar na escola e o monitor já tá ali esperando ele. Por que que não? Assim, se tu troca de escola. E o monitor foi contratado para ir para aquela escola, para cuidar daquilo de lá, e aí o teu filho não vai para lá e aquele monitor. Então, assim, ó, o CME agora tá fazendo uma nova normativa, que é com as leis para a educação, e convidaram a Patrulha Azul para ir lá falar. E uma das coisas que a gente pediu foi que, não no primeiro dia, mas que logo em seguida tivesse um monitor. Porque eu escutei falas de mães que não deram previsão. E ontem eu estive na secretaria com a Josélia, secretária de Educação, e a gente estava conversando. Hoje, as escolas da educação infantil, com exceção da Baby Pinguinho, Moranguinho e Fatia do Sol, eu acho, que ainda estão com falta. O restante todos estão com professor auxiliar na sala de aula. E esse monitor é para ou é para várias crianças? Assim, foi bom ter falado ontem com a Josélia. Assim, ó, parte pedagógica, o professor vai auxiliar a criança. Sim, sim. No manejo de ir no banheiro, de ajudar a colar alguma coisinha ali, o monitor ajuda. Sim. Porque assim, ó, não tem específico, só tu vai cuidar dessa. Tanto que o monitor não tem. O monitor hoje é estagiário. Sim, não é. Então ele não qualificação exatamente. Ainda tá estudando ainda. Exatamente. Então assim, ó, a questão dos monitores hoje tá bem, graças a Deus. Uma coisa que a gente sente muito na questão da educação é a questão da merenda, né? Que é aquela função da seletividade alimentar. Eu fiquei sabendo, não sei ainda, até eu vou entrar a fundo para saber se é fato ou não, que o governo vai disponibilizar um valor para as crianças, para a alimentação das crianças com autismo. Que interessante. Sabe, eu vou descobrir qual foi a fonte que me falou. Ontem eu conversei com a Josélia. Eu não tô sabendo ainda, mas tá. Eu já fiquei sabendo, é porque vai vir, disse pra ela. Então, assim, olha, uma questão que preocupa muito, e é uma dificuldade muito grande para os pais, é a questão da adaptação da criança na escola. Porque, assim, olha, a criança, ela tem tolerância a horários. Às vezes ela não consegue ficar mais do que 2 horas na sala de aula. Às vezes ela não consegue. E isso as famílias não entendem, sabe? Como que é avaliado isso daí. Eu tenho a minha filha como uma criança tranquila, uma criança que gosta de ir para a escola, só que ela fica só até o horário do recreio. Ela não... Sabe? A gente não forçou em função... A Sofia, ela tá pelo estado... Então, ela não tem monitor ainda, mas eu já fico muito feliz, porque já está vindo a papelada para contratarem uma monitora, coisa que
ano passado levava anos para vir. Sim, Nós tá sendo entramos, rápido. a gente entrou com a documentação com o pedido na matrícula dela em fevereiro. E agora já tá vindo o monitor para ela e para o outro menininho que também é autista no Espírito Santo. Então, assim, ó, a questão da adaptação é muito difícil. Porque, assim, olha, a gente espera que eles vão ficar. Nos meus planos, a Sofia já estaria a tarde toda. Sim. Porque na educação infantil ela estava a tarde toda. Só que aí tem o barulho do recreio, tem aquela coisa. E ela não consegue ficar ainda. Porque ela não tem uma pessoa para ficar com ela num cantinho separado, num cantinho menos barulhento. Sim. Sabe? Ela fica ali na muvuca de todo mundo. E assim, ó, a questão da adaptação, Daniela, não é a professora que vai dizer: olha, é 1 ano para sempre. Não, vai ser de acordo com o desenvolvimento da criança. E às vezes bem acontece. personalizado. Às vezes acontece de passar o ano todo indo 1h30 só. Às vezes acontece de em 2 semanas, se for na educação infantil, em 2 semanas já ficar a tarde toda. Então, assim, ó, é no tempo deles, sabe? É no tempo deles. E essa briga maior, assim, é o entendimento. Porque aí, o que a gente... Nós, pais, a gente... Mas como que vocês calculam isso daí? Como que vocês sabem se ele tá pronto ou não para continuar? Quando ele começa a ter crise, quando ele começa a chorar, querendo vir embora. E assim, olha, é uma coisa que... A educação, principalmente, ela sempre foi muito apedrejada. E hoje ainda continua esse pensamento, sabe? É porque não fica mais do que 1h30 porque o professor não quer ficar com ele. Não, é que a criança que a não consegue. Porque chorou e tá me chamando. Poxa, teve dias de eu deixar a Sofia na escola, chegar em casa, estacionar o carro dentro do pátio, me ligarem para buscar ela e eu vou. Sim. Porque a criança não pode entrar em zona de sofrimento também. Até porque depois é mais difícil para ela ainda querer voltar, né? Exatamente. Trauma muito maior. Exatamente. Exatamente. Na questão da saúde, hoje tá mais tranquilo, assim. A pai tá com o Dick e com uma neuropediatra, a doutora Juliana. E estamos sem TO, mas aí a pai contratou psicólogos de manejo, que eu acho mais interessante ainda, porque a psicóloga de manejo vai auxiliar as famílias junto, não é só dentro do consultório, sabe? E agora tá para vir o Tia Cole, que é uma casa de atendimento também para Santo Antônio, que acredito que até o final da semana já seja assinado o contrato, já tem a casa tudo reservada para ser ali. Vai abrir mais 150 atendimentos, que vai totalizar em mais ou menos 1.500 em relação aos profissionais que estarão atuando. E vamos atender toda a área do Tia Cole, que é Xangri-Lá, até Capivari. Vai ser Só que referência. vai. Tipo, é um centro? Como é que se Isso, chama? só que aí não vai ser o centro, vai ser a casa de atendimento, que o Isso centro é estadual, municipal? é estadual. É estadual. E aí, assim, ó, só que, tipo, Palmares do Sul, dificilmente vão trazer para fazer atendimento em Santo Antônio. Muito longe, né? E aí surge mais vagas para Santo Antônio, tu sabe? Então, tá para chegar esse centro, essa casa agora de atendimento para nós. Já tem no Imbé. No Imbé foi inaugurada uma no final do ano, se eu não me engano. E agora vai vir uma para Santo Antônio. Então, assim, olha, a questão da assistente social também. As mães chegam, a gente já procura fazer a CIPTEA, que é a carteirinha de identificação, né, da criança com autismo, para já garantir tudo. A gente já auxilia a questão, todas têm cordão de identificação do autismo. Agora a gente conseguiu pulseirinha também. As que não conseguem usar cordão, usa pulseirinha. A questão do cadastro único, a gente está sempre... Já tá reforçando. Isso. Dos benefícios, a gente já tá... Então, assim, ó... hoje... A dificuldade maior que eu acho que, assim, ó, não vem na questão, e abrange também a questão saúde, educação, é a empatia das pessoas. É a empatia. Tu sabe, assim, olha, eu sempre digo que uma fala que meu esposo fez um dia, porque ele é paulista, né? Então ele não é muito dessa muvuca da gente, né? E um dia eu perguntei pra ele, eu assim, eu preciso de uma fala tua. Eu não vou a lugar nenhum. Não, eu sei que não vou a lugar nenhum, só quero te fazer uma pergunta. Só me responde. Quero te fazer uma pergunta. Como que tu vê o autismo da Sofia?
Porque o meu esposo, agora esse mês, ele fez 59 anos. Então, ele é aquela pessoa da antiga mesmo. Homem com mulher, mulher com homem, acabou, sabe? Ele tem essa cultura ainda muito. E aí, quando veio a questão da Sofia, eu fiquei receosa. Sim, como ele iria reagir. E ele com viu ela. primeiro que eu. Quando eu fui contar pra ele, ele disse: na hora que ela fez isso daqui, eu já vi que era. É porque ele me falou. Tá. Aí eu Que mãe a perguntei gente pra não ele, vê. né? Eu perguntei pra ele, né? Ele disse assim pra mim: a Sofia, ela é uma criança normal, como qualquer outra, só com algumas limitações. E o autista é isso. Ele não é aquele incapaz, ele não é aquele problemático, ele não é. Não, ele só tem. E quem hoje não tem as suas limitações? Sim, todos, né? Ele Todos. não gera impedimento, ele só gera desafios. A pessoa tem desafios a mais para. Exatamente. E assim, olha, é o olhar da sociedade. A gente faz um trabalho muito forte com o pessoal do comércio. Aí as mães chegam para mim: ai, porque eu fui em tal lugar, porque isso que eu... Tá, quem foi? Foi o atendente? Foi o dono? Quem foi? Não, Jane, é o cliente que estava junto comigo. Sim, E que às assim, vezes as pessoas. Isso, na verdade, eu acho que é um trabalho de formiguinha, né, É. Jane? É um trabalho de conscientização da sociedade, das pessoas entenderem que existe, e a gente sabe que hoje o volume é muito maior, né? É difícil uma família que não tenha alguma criança típica, né? Hoje todas as famílias eu tenho conhecido, então eu acho que é um trabalho que a gente vai desenvolvendo. A gente já está finalizando o nosso bate-papo. E só para finalizar, pode finalizar. com uma única frase. Eu amo o mês de abril. Porque todo mundo lembra do autista, todo mundo lembra da nossa conscientização, do nosso trabalho. Só que ele também tem que ser lembrado os outros 365 dias. Sim, todos os meses. Exatamente. Jane, muito obrigada. Eu agora vou passar a palavra para a Cacá, para ela fazer o recado final, para ti também dar o teu recado final, e eu também depois dou o meu recado, porque a gente já está finalizando aqui a nosso podcast. Cacá, tua fala final? Acho que agradecer a Jane por compartilhar, né, toda a experiência dela que ela viveu com a gente. E a gente, enquanto sociedade, poder buscar mais ter essa empatia e buscar também conhecer mais, né? Então, eu acredito que é isso. Acho que a gente buscar conhecer mais também aquilo que é diferente, que não faz parte daqui a pouco do nosso dia a dia. Jane, tua fala para encerrar? É curta. Só tenho a agradecer, assim, porque eu sempre digo que eu sou extremamente acessível. Eu procuro, em último dos últimos casos, que eu tenha que dizer um não, mas caso contrário, eu tô sempre disposta, eu tô sempre trazer a fala do autismo de uma forma mais leve. E assim, olha, fiquei muito feliz pelo convite. Não vou te mentir. Eu assisto Salto Alto e ficava pensando assim, ó. Quando vai chegar a minha vez, Eu tava pensando assim, será que ela não vai me chamar? Será que ela não vai me chamar? E aí quando eu assim, tá, mas não é no sábado. Aí eu pensei, ai, mas é podcast também, é com ela, vamos. E assim, agradecer muito, muito mesmo. E que o que vocês precisarem de alguma orientação, a Patrulha Azul tá sempre à disposição. Alguma família que chegar, que vocês vê que tá meio assim, pode chamar a gente, que, como eu sempre digo, juntos somos mais fortes. E obrigada novamente, Dani, pelo convite. Na verdade, para te ver que tu tá fazendo a diferença. Na verdade, eu te vejo como referência na nossa cidade, como mãe de atípico. Na verdade, eu disse quem eu vou chamar. Já veio na minha cabeça a Jane, né? Então, realmente, o teu trabalho está impactando. Eu digo, tudo que a gente faz com muito amor, eu vejo que tu bota muito amor, muita dedicação, tu te empenha nisso, tu tá fazendo isso com muita vontade. Não tem como isso não dar resultado. Dá resultado, né? E tu é prova disso, né? Por isso que veio esse teu convite. Agora eu choro. Ai, obrigada. Então, gostaria de finalizar o nosso DaniCast aqui, né? Muito obrigada por todos que estiveram até aqui, né? Conhecendo um pouco da história da Jane, um pouco de benefício, né? Dizer o quanto é importante a gente estar aqui esclarecendo. Então, hoje foi uma história de vida com um pouquinho de coisinha do INSS jurídico, mas é mais história e desafios que a gente passa no dia a dia com os nossos filhos, né? Mães atípicas, mães típicas, todas nós temos os nossos desafios, às vezes um pouquinho menor, um pouquinho maior, mas isso faz parte, né? Muito obrigada. É só fazer um pedido. Compartilhe essa live, esse podcast com outras pessoas. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscrevam aqui. Muito obrigada. Até mais.